O aumento da taxa de desemprego no Brasil é o que vamos analisar agora. A análise da economia brasileira atual não pode se basear apenas no indicador do PIB. Uma variável fundamental deve ser considerada, pois faz parte do próprio processo de reprodução da força de trabalho no Brasil, que se dá sob as amarras da superexploração, o desemprego. Os dados que foram divulgados pelo IBGE mostram que a taxa média anual do desemprego no Brasil ficou em 13,5% em 2020. 13,5%. A maior já verificada desde o início da série histórica em 2012. Essa taxa equivale a cerca de 13,4 milhões de pessoas desempregadas. 13,4 milhões de pessoas desempregadas. Em 2018, muda-se o comportamento dessa variável, que após uma breve queda volta a subir para 12,3%. Em 2019, o desemprego cai um pouco para 11,9%. No último trimestre de 2020, a taxa de desocupação atingiu 13,9%, depois de chegar a 14,6% no terceiro trimestre, encerrado em setembro. Bom, de acordo com o IBGE, no período de um ano, a população ocupada apresentou uma diminuição de 7,3 milhões de pessoas, chegando-se ao menor número da série anual. Passamos de 93,4 milhões de pessoas, a maior população ocupada da série em 2019, para 86,1 milhões em 2020. Pela primeira vez na série anual, menos da metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no país, pois o nível de ocupação foi de 49,4%, menos, portanto, de 50%. A taxa de desemprego chegou a 14,1% no trimestre entre setembro e novembro de 2020. É o maior percentual para esse trimestre, desde o início da série histórica também da pesquisa, né, de 2012. O total de desempregados no país foi calculado em 14 milhões nesse trimestre. Na comparação com o trimestre que terminou em agosto, quando registrou 14,4%, o cenário é de estabilidade. Já em relação ao mesmo trimestre do ano passado, aliás, do ano anterior, né, 2020, o aumento é de 2,9 pontos percentuais. Então, houve aí uma volta, né? O número de pessoas ocupadas aumentou 4,8% entre setembro e novembro de 2020, né? E chegou a 85,6 milhões de pessoas, né, empregadas. Esse resultado representa 3,9 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, se comparado ao trimestre anterior. Com isso, o nível de ocupação subiu para 48,6%. Já o rendimento médio real habitual dos trabalhadores foi de R$ 2.543 em 2020, uma alta de 4,7% em relação a 2019. No trimestre final de 2020, a renda ficou em R$ 2.507, 4,2% abaixo daquela apurada no terceiro semestre e 2,8% acima de igual período de 2019. A massa de rendimentos habitualmente recebida por pessoas ocupadas, dado que soma todos os salários, né, e multiplica pelo número de pessoas empregadas, foi de 210,7 bilhões de reais,
no quarto trimestre. O número aponta estabilidade frente ao terceiro trimestre e uma queda de 6,5% frente ao igual período do ano anterior a 2020, ou seja, 2019, menos 14,8 bilhões. A média anual da massa salarial, dos 213 bilhões,4, caiu 3,6% em relação a 2019. Esse perfil do mercado de trabalho mostra a real situação da classe trabalhadora no país, com enorme nível de desemprego, mesmo se considerando a pandemia, isso sem levar em conta os problemas da precarização das condições de inserção dessa força de trabalho no mercado, que a gente não analisou aqui por razões de espaço, né, e tempo, a questão da informalidade, etc. Em termos econômicos, o aumento do desemprego leva à redução da massa salarial, o que afeta enormemente a economia e a capacidade de crescimento existente. Porque a massa salarial gera consumo, consumo gera produção, é aquele ciclo virtuoso, né, econômico. Bom, agora vamos analisar a concentração de renda. A taça é nossa. 1% mais rico da população brasileira detém 28,3% da renda e 10% mais ricos ostentam 42,5%. Enquanto isso, os 40% mais pobres possuem 10,4% da renda. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a concentração de renda continua muito alta aqui no Brasil. Apesar de contarmos com a oitava pior desigualdade entre os países analisados, já contamos antes, né, subimos para o terceiro lugar se considerarmos apenas aqueles países mais ricos, países de renda do 1% mais rico. À nossa frente está apenas Moçambique e República Centro-Africana, 30,9%. Considerando o IDH, o Brasil está em 84º lugar, né? A média mundial é 17,1% da renda no 1% mais rico, 30% no 10% mais rico e 17,6% nos 40% mais pobres. O Brasil está bem acima dessa média, né? Os dados divulgados pela nota técnica 17 da Unafisco Nacional, referente ao Imposto sobre Grandes Fortunas, ajudam a desmontar um mito sobre a concentração de renda no Brasil. Os cálculos realizados pela Unafisco Nacional comprovam que os rendimentos no país se concentram em um extrato muito menor do que 1%, representando apenas 0,1% da população, que detém aproximadamente 30% da riqueza nacional. De acordo com o estudo da Unafisco, realizado a partir dos dados do relatório de grandes números da DIRF, 1% da população do país, o que representa aproximadamente 2,1 milhões de contribuintes, abrange donos de bens médios individuais de R$ 640 mil, incluindo nesse valor imóveis utilizados para residência e outros elementos de patrimônio, né? Portanto, conclui-se que essas pessoas fazem parte da classe média e não são proprietários de grandes fortunas. A análise dos dados aponta que cerca de 30% dos bens e direitos líquidos declarados no Imposto de Renda da Pessoa Física são detidos por apenas 220.220 contribuintes,
o que representa 0,67% dos declarantes ou 0,1% da população brasileira. Esses contribuintes possuem renda mensal total a partir de 80 salários mínimos, R$ 83.600. Aprofundando-se mais um pouco nos dados revelados pela nota técnica, constata-se que há no país 144.057 contribuintes na faixa de 30 e 160 salários mínimos, com patrimônio líquido médio de 4,69 milhões. Já na porção de 160 a 240 salários mínimos, 33.261 contribuintes possuem patrimônio líquido médio de 9,29 milhões. Na parcela entre 240 e 320, são 14.363 contribuintes com patrimônio líquido médio de 13,64 milhões. Finalmente, no segmento com renda de mais de 320 salários mínimos, 28.540 contribuintes têm patrimônio líquido médio de 53,47 milhões de reais. Então dá para perceber que a consideração de renda é muito mais forte do que a gente pensa, né? Bom, há perspectivas sombrias. Os dados e análises feitos mostram as características principais da economia brasileira atual, melhor dizendo, do capitalismo neoliberal. Uma economia estagnada, sem condições estruturais de crescimento, fragilizada pelo verdadeiro tsunami representado pelo golpe de Estado na economia e impactada brutalmente pelo descontrole e inação total do governo diante da pandemia. Um governo que, nesse quadro dantesco, tenha coragem de cancelar um minúsculo auxílio emergencial, que foi o responsável pelo crescimento de 3,2% no último trimestre do ano de 2020. O ano de 2021 teve péssimo início com o fortalecimento do esquema político do governo Bolsonaro, que tem permitido que ele avance cada vez mais no projeto de destruição nacional. O fim do auxílio emergencial, a protelação infinita da vacinação, vem junto de medidas cada vez mais atrozes do governo, com a independência do Banco Central, a destruição do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a venda de refinarias de petróleo como se fossem bens de consumo duráveis, um automóvel, alguma coisa assim, em época de liquidação. Tudo isso em meio a um avanço cada vez maior da pandemia e a anunciada tragédia do colapso do sistema de saúde nacional. O maior problema, no entanto, é a gestão da economia. O crescimento do PIB no último trimestre de 2020 mostrou que há potencial de crescimento ainda na economia, mas é preciso uma gestão adequada para definir estratégias, concentrar recursos escassos em prioridades factíveis e aumentar o investimento do governo como indutor de uma recuperação necessária e inadiável. É urgente e necessário impedir de todas as formas que continue
o programa de privatizações, um projeto completamente nefasto para a economia do país. Entregar o núcleo de nossa economia para o capital privado, seja nacional, seja internacional, é uma insensatez total. Há muito o capital, tanto nacional como internacional, deixou de ter qualquer compromisso com as economias onde atuam e só se concentram em práticas predatórias com os recursos que administram, tendo apenas os superlucros como norte. No caso do petróleo, o exemplo vem de perto, daqui, da Argentina, onde a privatização do setor para uma empresa espanhola teve que ser revertida, pois a empresa não investia e só se apropriava dos recursos naturais do país no setor. Em relação ao PIB de 2021, as previsões são muito distintas, começando pelo ministro, entre aspas, da Economia, que previu uma recuperação em V, né? Queda, depois recuperação rápida. A média das projeções do chamado mercado para o crescimento da economia brasileira em 2021 é muito otimista e está atualmente em 3,29%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Os economistas mais racionais já trabalham com a expectativa de retração no primeiro trimestre, portanto, queda do crescimento, e parte não descarta o risco de uma queda do PIB também no segundo trimestre, o que configuraria já aí uma nova recessão técnica. Essas são as reflexões que eu desenvolvi no artigo para o Boletim Econômico Ecosis número 7, que está no site ecosisbr.com.